Olá, meu irmão. Vamos mais uma meditação de hoje. E a meditação de hoje vai ser sobre o medo. Medo de quê? Né? E sabemos que depois que entrou o pecado no mundo, os seres humanos tiveram medo. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, diz assim, ó, versículo 8 e o 10, diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tivemos medo e me escondi. Então, quando Adão e Eva eles pecaram, eles tiveram medo. Por quê? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. E Deus tinha falado com Adão e Eva a respeito disso aí, que não comesse do fruto. E eles foram lá e comeram do fruto. E então, depois que eles comeram, eles tiveram medo. E quantas pessoas, irmão, hoje têm medo? Medo de quê, né? Tem vários tipos de medo. Veja só o que aqui diz aqui. Tem pessoas que têm medo de altura, outros têm medo de locais fechados, outras pessoas têm medo de locais públicos, onde tem muita gente, a pessoa tem medo. Tem medo também de escuridão, está no escuro. Tem medo de água, tem medo de falar em público e tem medo de ir até para a igreja. Então tem vários tipos de medo. E medo, irmão, é uma coisa que entrou depois do pecado, porque Deus tinha comunhão e muitas pessoas têm medo de algumas coisas. Só que o medo tem a situação, tem alguns pontos que o medo faz bem na vida das pessoas. Mas não pode ser levar o medo para o estresse, né? Um medo que atrapalha a sua vida. Diz aqui, ó, Abraão, Moisés, Josué, Gedeão, Elias, Josafá, Jonas, Maria, mãe de Jesus. O que eles tinham em comum? O medo. Eles enfrentaram situações desafiadoras, mas venceu pela fé. Está lá em Hebreus capítulo 11. O medo esteve presente na vida dos grandes heróis da fé. Creio que foi por causa disso que eles foram reconhecidos dessa forma. Então você vê que Elias mesmo ele teve medo, né, do rei Acabe, se escondeu da mulher do rei Acabe, Jezabel, e ele se escondeu, caiu numa depressão, teve esse medo. Josafá teve medo também, teve um medo grande, ele e seu povo, mas ele venceu. Está lá em 2 Crônica, capítulo 20, o capítulo 20 de 2 Crônica fala sobre isso aí. E nós vamos falar um pouco sobre ele, assim, para vocês terem uma ideia quem era Josafá. Diz assim: o que podemos aprender com ele? Com quem? Com Josafá. Um desses heróis da fé que merece destaque, o rei Josafá. Sua história está registrada em 2 Crônica, capítulo 20, diante da ameaça de uma grande multidão que vinha contra ele e seu povo. Ele foi tomado pelo medo de ser derrotado, destruído, juntamente com seu povo. Nesse capítulo, vemos o Senhor, através de sua promessa, confortando e renovando a esperança de Josafá e do povo de Deus. Duas vezes nesse texto está registrado a promessa: não temais, nem vos assusteis. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 ao 17. Na palavra de Deus, encontramos do início ao fim o Senhor se dirigindo aos seus filhos com alertadora promessa: não tema, Deus jamais nos desamparará. Então Deus sempre diz. E lá em Isaías, irmão, Isaías fala bem claro sobre isso. Isaías 41, versículo 10 diz: não tema, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Então não tema, não tenha medo, porque Deus está com cada um de nós. Sabemos que o pecado entrou no mundo, o pecado atrapalhou muito a vida de cada um de nós, entrou o medo depois do pecado, mas mesmo assim Deus está correndo atrás de cada um de nós para estar junto de nós. Precisamos só nós confiar e acreditar nele, né? E diz aqui, como vencer o medo? Na experiência de Josafá, podemos encontrar resposta através do seguinte passo. Primeiro, reconhecer o problema. Segundo,
buscar ao Senhor, buscar sempre a Deus todas as horas. Terceiro, consagrar sua vida. Quarto, convoque outro para interceder por você ou por mim, né, por cada um de nós. E quinto, louve e glorifique a Deus, mesmo que a vitória não tenha ocorrido ainda, mas a vitória vai ocorrer. Então, esse é o ponto principal. Diz aqui, em meio ao temores diário, podemos estar seguro que o Pai Celestial está do nosso lado, mesmo que não possamos vê-lo. Ele nos garante sua presença e o cuidado. Não tema, porque eu sou contigo, né? Aquele texto nós lemos lá em Isaías. Não tema, porque Deus vai estar com nós todos os tempos. Diz aqui, através do estudo, através de hoje, né, o estudo que nós estudamos hoje, nós sabemos que a confiança que nós temos que ter em Deus, para que Deus possa estar do nosso lado, mesmo que nós tenhamos medo de alguma coisa, confie nele, entrega a sua vida, e o mais ele fará. Como o último texto aqui está lá em Salmo 37, diz assim, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então só isso que nós temos que fazer, irmão. Confiar a nossa vida em Deus, que Deus vai estar ao nosso lado sempre. Amém? Vamos fazer uma oração? Antes de nós fazer uma oração, irmão, se inscreva no canal, mande para algum parente, para algum vizinho, para que essas pessoas possam, se você estiver gostando, passe essa mensagem para outra pessoa. Então nós pedimos isso aí, para que o YouTube possa enviar para mais pessoas, certo? Vamos fazer uma oração? Oremos. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está com cada um de nós. Nós não precisamos ter medo desse mundo. Sabemos que o mundo está contaminado com o pecado, mas sabemos que Deus está no nosso lado. Sabemos que nós temos que ter medo em algumas coisas, porque para nós não se prejudicar e não se perder a nossa salvação. Mas Deus, Ele sempre quer o melhor de cada um de nós e quer que todos nós cheguem ao arrependimento e que possa se salvar. Então a nossa confiança é toda em Cristo Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.